paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem? Hoje nós iremos estudar a nossa lição de número 10 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, a qual está escrito: Travessando a crise com perseverança. Amém? Antes de começar a nossa lição, eu queria estar orando com os irmãos para o Senhor estar nos guiando nesta tão maravilhosa lição. Querido Deus e amado Criador, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, neste presente momento. Senhor, eu louvo a vida dos irmãos ao Senhor. Peço a Ti, Senhor, que abra nossas mentes para melhor, Senhor amado, compreender a Tua palavra e o Teu querer nas nossas vidas. Senhor bendito amado, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós vamos iniciar a nossa lição falando do texto áureo da lição, o qual está escrito: Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, 71. Verdade aplicada. Diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor, a fim de alcançar a vitória. Objetivos da lição: expor a sutileza de Satanás contra os cristãos, demonstrar a autoridade de Deus sobre Satanás, apresentar a grandeza da misericórdia divina. Amém, meus irmãos? Amados, esta lição nós vamos falar de um texto que nada mais, nada menos é muito conhecido entre o povo cristão e os demais ouvintes da palavra de Deus. Nós vamos falar de Jó, do livro de Jó, a passagem tão fantástica a qual esse personagem na Bíblia do Antigo Testamento passou, a qual nós vemos nos primeiros capítulos ali de Jó uma conversa entre o Senhor Deus e Satanás, que porventura passeava pela terra a procurar destruir e denegrir a imagem de Deus. E Deus, convencido, e confiante em seu servo, Jó, diz para Satanás para ele observar o servo Jó dele, a qual traz muita alegria para Deus. E Satanás, com a sua sutileza, fala para Deus de que Jó só serve fielmente com integridade a Deus por causa das coisas que ele tem, por causa dos bens, os filhos abençoados e tudo que ele tem de riqueza. E ele ainda propõe a Deus de tirar estas coisas para ver que Jó ia blasfemar contra Deus. E Deus, com a sua autoridade, como nós vimos aqui no objetivo da lição, que Deus ele tem toda a autoridade sobre Satanás, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, inclusive o Criador desse ser abominável que veio por questão de inveja, querer ser maior que Deus e foi precipitado, foi expulso do céu junto com seus súditos coagidos anjos ali do mal, para descerem para este mundo real ao qual nós vivemos. E Deus propõe a ele que não toque na vida dele, toque em todos os bens, mas não toque na vida dele nem na alma. E assim nós vemos, irmãos, ao decorrer da lição, que nós vamos aqui explorar esta passagem, este livro, que ele tem um intuito de ensino muito grande, ele tem um intuito de aprendizado para nós que passamos por tantas aflições, por tantas provas, e nós achamos que cada um de nós passamos por uma prova maior do que o outro, mas este homem passou por uma prova muito amarga,
como outros e muitos, até o nosso Senhor Jesus também passou. E nós vemos que ele passou por essa prova sem saber que houve essa conversa, sem saber que houve esse tipo de vamos dizer assim, de uma negociação, né? Deus era confiante, muito confiante em Jó, e Satanás queria provar para Deus que Jó ia blasfemar contra ele. E nós vemos aqui na nossa introdução da lição que diz assim: veremos que Jó foi provado através de diversos males, mas ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Jó preconiza que em tudo devemos ser fiéis, independente das circunstâncias. Ou seja, essa passagem de Jó, esse livro de Jó, que é um livro muito extenso, tem mais de 40 capítulos, ele nos mostra, nos ensina, ilustra para nós de que, mesmo em toda circunstância, todos os acontecimentos que acontecem em nossas vidas, nós devemos ser fiéis e firmes no Senhor. Isso foi o que Jó provou nesse tempo, naquele tempo que ele estava, no livro o qual está escrito, de que ele era íntegro, ele era fiel ao Senhor até o fim. O nosso tópico 1, ele fala assim: a crise pode chegar para todos. Diante desses momentos, de crise que estamos vivendo, Satanás tem causado uma inquietação altamente negativa no ser humano. Né, irmãos? O dia mau ele vem. E ele não vem só para fulano tal, fulano outro, ele vem para todos, irmãos. É preciso estar preparados, irmãos, para o dia mau. Todos nós somos sujeitos a passar por esses dias maus. Nós somos sujeitos a passar por aflições, nós somos sujeitos a passar por perseguições, nós somos sujeitos a passar por enfermidades. E esse livro de Jó nos ensina muito, irmãos, muito, em todos os aspectos da vida, de dificuldade, de enfermidade e tudo, que nós devemos ser fiel ao Senhor e Ele tem a solução para tudo. Sofrimento é inesperado, não pronuncia. Ó, o autor da revista escreve que o sofrimento ele é inesperado, ele não pronuncia, né, a chegada, né, ele também não é democrático, pode chegar a todos, ou seja, o momento de aflição, o momento de provação, o momento de enfermidade em nossas vidas ou nos nossos familiares, ela vem, irmãos. Pode vir a qualquer hora e em qualquer momento, qualquer pessoa. Não tem pessoa certa, não tem. Nós podemos ser provados a qualquer momento, em qualquer área de nossa vida. Seja na área financeira, seja na saúde, seja na família, seja no espiritual. Nós podemos ser provados de diversas maneiras, irmãos. E o inimigo se aproveita dessa fraqueza, desse momento, para tentar denegrir a imagem de Deus em nossas vidas novamente. Como aconteceu lá no Éden. Lembra lá no Éden com Adão? Ele conseguiu denegrir a imagem do homem para Deus, enganando o homem, fazendo o homem desobedecer a Deus. Irmão, se tem uma coisa que deixa Deus irado, deixa Deus entristecido, é a desobediência. E o inimigo, sabendo disso, ele luta bravamente 24 horas por dia para fazer isso. É por isso que eu falo que devemos estar preparados para o dia mau, porque ele vem. Não é aquele dia mau que eu estou falando de Apocalipse, não. Eu estou falando de dia mau presente. Nós presenciamos na nossa era, na nossa geração de hoje, muitos dias maus, irmãos. Pessoas, nossos familiares doentes, pessoas que Deus levou, pessoas que se apostataram da fé,
pessoas que abandonaram os seus familiares, pessoas que estão desanimadas da igreja, mas nós devemos ser firmes e estar preparados para o dia mau. Ponto de partida. As adversidades nos fazem mais fortes. Ou seja, você está preparado, nós estamos preparados para as adversidades. Elas nos ajudam, as dificuldades, as adversidades, os desafios que aparecem em nossas vidas, seja qual tempo for. Todo o tempo da nossa vida nós temos os desafios para superar. Temos as provas para vencer. Porque não há vitória sem guerra. Né, meus irmãos? Quando nós éramos mais jovens, nós tínhamos aquelas provas dificílimas na escola para poder passar de ano. Quando nós chegamos na adolescência, outros que fazem faculdade precisam fazer as provas para poder conseguir aquela graduação, a pós-graduação. Ou seja, você quando cresce mais, aí você tem uma família, você tem uma namorada e você quer ir adiante, um relacionamento sério, quer preparar o casamento, quer preparar tudo. É um desafio muito grande, é difícil. Você quer quer ter uma casa para você morar, alguma coisa, algum recurso. É difícil, irmãos. É difícil. A nossa vida é cheia de desafios que devemos vencer e perseverar no Senhor, acreditando que Ele está na nossa frente. Ele é o nosso guia. Ele é a nossa bússola. O sofrimento de Jó é um núcleo do livro. Observa que o autor escreveu aqui, que o sofrimento de Jó é um núcleo do livro. Ou seja, o livro de Jó, para basicamente 70% do livro de Jó fala do sofrimento dele, que ele sofreu desde quando aconteceu, quando Deus autorizou Satanás fazer o que ele fez, porque Deus autorizou, ele fez o que ele fez, o sofrimento de Jó foi muito grande. E ele foi tentado, ele sofreu em várias áreas da vida dele, inclusive na área física. Tópico 2. Deus nunca nos abandona. Nós somos provados, irmãos, para ser aprovados por Deus. E Deus está monitorando nós 24 horas por dia, vendo como nós se saímos através dessas provas diárias que nós somos alvejados pelo inimigo. E nós devemos estar com a cabeça no lugar, a cabeça fria e tomar cuidado para não murmurar contra Deus, para não reclamar, né? Jó não se recuperou de um período de insanidade, mas suportou um longo episódio de perda e humilhação, sofrimento, de dor física e emocional. Ou seja, Jó, ele tomou um golpe muito forte na vida dele. E tudo, irmãos, numa vez só, né? A Bíblia fala de que Jó ele tinha muitas fazendas, muitos gados, muitas propriedades, tinha 10 filhos maravilhosos, tinha esposa, tinha tudo, era saudável, era um homem respeitado, era um homem conhecido, rico. E porventura, de uma vez por todas, tudo aquilo veio abaixo. Tudo aquilo acabou, tudo aquilo se fez em ruínas. Jó perdeu seus 10 filhos ao mesmo tempo. Logo depois vem outro e fala que Jó perdeu todo o seu gado, toda a sua fazenda. Logo depois vem essa enfermidade terrível no corpo dele. Ou seja, irmãos, é uma barra muito pesada. Tudo de uma vez só. É um golpe muito forte que esse homem levou. Mas em nada disso que aconteceu ele blasfemou, não blasfemou uma só vez contra Deus. Pois a Bíblia diz que ele disse: nu eu vim para o mundo e nu voltarei para a terra. Porque nada, nada é de mim, nada foi eu que conquistei. Tudo foi Deus que me deu. Olha que prova linda de fidelidade, de amor a Deus que esse homem fez, né, meus irmãos? Mas tem muitos que não fazem isso, né? É só doer a pontinha do dedo, né? Bater o pé na porta, pensa que já é a maior prova de todas, né?
mas uma prova maior que essa, né? Que essas, né? Porque nós temos vários exemplos na Bíblia de provas, homens que foram provados e tiveram vitória, inclusive o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi um homem que foi muito provado na carne, foi muito provado, né? Humilhado. Meu Deus, Jesus passou por um cálice amargo por nós aqui nesta terra e foi vencedor, como todos os outros também. Tópico 1.3. Um livro que retrata o sofrimento humano. O livro de Jó pode ser lido como um esclarecimento a respeito do sofrimento humano nas suas variedades formas. Ou seja, aqui está falando da forma Jó sofreu o sofrimento na questão de física, emocional, familiar, psíquica, né? E espiritual. Pensa como é que a cabeça desse homem ficou depois que aconteceu todas essas tragédias, né? Nós temos que estar firmes no Senhor, irmãos, porque conforme for aconteça nas nossas vidas episódios tristes, lamentáveis, nós devemos ser fortes e firmes no Senhor. Não se afastar do Senhor, mas se achegar mais, ter experiência, ter intimidade com Deus. Porque nós somos provados, como eu falei atrás, nós somos provados para ser aprovados. Quando vir uma prova amarga na sua vida, pensa primeiramente em Deus. Ajoelhe, ore, clame ao Senhor para Ele passar essa prova, esse cálice amargo. Mas clame ao Senhor, mas obedecendo, tendo respeito, não murmurando, não reclamando, falando, porque eu, Senhor, porque não. Faça isso sabendo de que é tudo permitido por Deus. Deus, ele tem um caminho para aquilo que está acontecendo, ele tem uma solução para aquilo que está acontecendo, ele sabe o que está fazendo, né? A Bíblia relata dezenas de personagens que experimentaram sofrimento na sua vida. Abel, José, Elias, Jeremias, Daniel, Esté, Paulo, eu, como eu falei agora, anteriormente, e o próprio Senhor Jesus. Todos esses e o Senhor Jesus passaram por provas amargas também. São exemplos de pessoas que passaram aflições, que passaram a fio da espada e foram vencedores, né? E nós conhecemos essa história de todos. Abel, José, Elias, Jeremias. É incrível, meus irmãos. É incrível. Os sofrimentos podem ser superados com a sabedoria, fé e com a ajuda do Senhor. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que deparar, irmãos, nesse momento de crise, num momento de aflição, de alguma agonia, alguma coisa que vai acontecer na nossa vida, nós temos que pensar em Deus, ter sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria é o princípio do temor de Deus. Você tendo sabedoria, né? Você tendo temor é o princípio da sabedoria. Se você está passando por algum momento difícil, financeiro, ou físico, ou familiar, ou espiritual, pensa primeiro em Deus, que é Ele que tem a solução para todas as coisas. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Deus, ele está em todo lugar, ele está no centro das coisas. Então nós não devemos arrancar os cabelos, nos desesperar, gritar, bater a cabeça na parede, sair gritando na rua, não. Ajoelha e ore, entregue ao Senhor. A Bíblia diz que Jó, quando recebeu essa notícia, se rasgou o seu manto e se ajoelhou e caiu por terra e adorou ao Senhor. Ele adorou, irmãos. Ele adorou. Porque tudo aquilo que ele tinha não era dele, era do Senhor. É difícil, irmãos, é difícil a pessoa fazer isso. Perder seus 10 filhos, do nada, assim, de uma vez. Perder todas as suas propriedades. Perder tudo e ainda pegar uma enfermidade, uma chaga mortal, de que ter que arrancar a telha. A Bíblia diz que ele pegou a telha e raspava
naquelas feridas para tentar aliviar a dor. E é terrível, irmãos. É difícil. Mas o Senhor é maior que todas as coisas. Nós devemos ter o foco. Foco no Senhor, irmãos. Foco no Senhor. Porque nós sempre precisamos dele. E a hora que nós mais precisamos dele é na hora das aflições. É na hora da dificuldade. É essa hora em que a gente precisa de Deus. Precisamos achegar a Deus. Porque senão, meu irmão, acontece com o que está acontecendo aí pelo mundo, né? Vemos pastores se suicidando, adolescentes saindo de casa, fazendo coisas horríveis, porque são pessoas que não creram, não firmaram na palavra de Deus, serviram a Deus da boca para fora, não conheceram o verdadeiro Deus. Jó conheceu o verdadeiro Deus nessa provação. E ele foi firme e forte e passou no teste. Tópico 2. Significativos exemplos de fidelidade. Olha só. É preciso ter afinidade e intimidade com Deus para superar os dias maus. Irmãos, nós explicar uma coisa. Não adianta nós ficarmos cantando, nós ficarmos falando da boca para fora, falando, não adianta, irmãos, não adianta. Para ter intimidade com Deus é oração. É orar, irmãos. Orar, o que significa orar? Falar com Deus. Falar diretamente com Deus. Irmãos, antigamente não tinham esse direito, não tinham essa oportunidade de falar com Deus. Mas através de Jesus Cristo que nos religou com o Senhor, nós temos esse direito, nós temos esse privilégio de falar diretamente com o Senhor. Porque nos tempos antigos, no Antigo Testamento, no tempo do tabernáculo, era preciso, a pessoa que precisava de alguma orientação de Deus, ela não tinha como ela chegar na presença de Deus. Não tinha. Ela tinha que procurar os sacerdotes no pátio do tabernáculo, relatar o seu problema, estar em comunhão com a comunidade, relatar o seu problema para os sacerdotes pegavam aquele problema, passavam para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote passava para o Senhor. Ou seja, ele não tinha acesso. Mas através de Jesus Cristo nós recuperamos esse acesso. Nós tivemos livre. Como a palavra de Deus diz, o véu se rasgou, ou seja, nós temos direito, nós temos livre acesso ao Senhor. Basta elevarmos o nosso pensamento, orarmos, que nós estamos falando com Ele. A Bíblia diz que quando nós oramos, nós falamos com o Senhor, Ele nos escuta em oculto e ouve as nossas orações. É preciso orar, irmãos. Orar. Eu preciso orar mais. Nós precisamos orar mais. Por mais que a gente tente, a gente não consegue. Esse mundo nos envolve de tantas coisas, de tantas tramóias, de tantas coisas que para tomar nosso tempo, que a gente às vezes não tem tempo de orar. Não temos tempo de orar meia hora, não temos tempo de orar, conversar com Deus 1 hora. Irmãos, tem tempo que eu fico aflito, que eu preciso falar com Deus, eu preciso orar, eu preciso pelo menos ficar 1 hora falando com Deus e sentir a presença dele ali. Eu acho que orar a Deus só ali 5 minutos, 10 minutos não é suficiente. Não é suficiente para você relatar todo o seu sofrimento, todas as suas angústias, todas as suas dúvidas, todas as suas coisas para Deus. Não é suficiente. Deus é o nosso melhor amigo, Deus é o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso, nós temos que relatar toda a nossa vida para Ele. Às vezes, irmãos, nós ficamos em Facebook, em WhatsApp, falando 4, 5, 6 horas com algumas pessoas, mas quando vai falar com Deus, não fica nem 10 minutos. Como é que a gente arruma tanto assunto para conversar com outras pessoas que às vezes nem servem a Deus, nem querem saber de ir para a igreja? E para falar com o Senhor Altíssimo, o Deus que nós entregamos nossas vidas, nós não falamos nem meia hora. Está errado isso. Eu preciso mudar, nós precisamos mudar.
Porque esse mundo ele é manipulador. Através de internet, de celulares, nós ficamos presos às coisas vãs dessa vida. E o melhor, o mais precioso, que é conversar com Deus, a gente deixa para lá. É por isso que não há mais unção na igreja, não há mais unção nos irmãos. Por quê? Como é que você quer unção de Deus se você conversa só meia hora, 10 minutos com Deus? Como é que você requer alguma coisa? Se não dá nem para sentir a presença de Deus em 10 minutos, não tem como. Porque nós estamos mais envolvidos com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Nós temos que dar um basta nisso, irmãos. Olha no Antigo Testamento como é que era. Aqueles homens oravam 3 vezes ao dia. Aqueles homens oravam horas e horas por dia. Nós vemos também os nossos antepassados. Homens que escreveram livros maravilhosos. John Wesley, né? Tem quem mais? John Stott. Esses homens, eles foram iluminados, abriram os nossos olhos na Bíblia para nós entendermos cada vez mais, foram usados por Deus. E nós vemos a biografia desses homens, fala que esses homens ficavam horas e horas orando a Deus. Nós precisamos voltar ao nosso hábito de orar. Orar sem cessar. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Isso fica um alerta para mim e para nós, para toda a igreja. Vamos orar. Orar é conversar com Deus e confiar nele. Afligido com as perdas de seus bens, filhos e acometido de uma chaga maligna, Jó toma um pedaço de telha, senta-se sobre as cinzas para se raspar-se, né? Mas ele, além de acontecer tudo isso com Jó, ele não renunciou. Ele não blasfemou contra Deus. E você vê, irmãos, aqui que o inimigo, Satanás, ele é astuto, irmãos. Ele é astuto. Ele viu que Jó era fiel a Deus. Jó não ia blasfemar nunca contra Deus. E o que ele fez? Ele induziu a mulher de Jó a falar para Jó para blasfemar a Deus. Ele induziu a mulher. Aí a mulher de Jó chegou até ele e falou: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Olha só o que essa mulher falou, meus irmãos. Olha só o que essa mulher falou. O inimigo, ele faz de tudo, ele queria fazer de tudo para Jó poder blasfemar contra Deus. Para a tese dele, que ele colocou ali na frente do Senhor, né? Que ele falou que o Jó só serve o Senhor por causa das coisas que ele tem. Tira as coisas dele para você ver se ele vai louvar a você, se ele vai te adorar. Deus falou: pode fazer, mas não toque na vida dele. Pode fazer, você vai ver, você vai cair por terra. E ele caiu, meus irmãos. Ele caiu porque Jó não blasfemou contra Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus, ele sabe todas as coisas. Não adianta uma criatura insignificante como Satanás querer alguma coisa com Deus, porque Deus é tremendamente poderoso. Deus é o criador de todas as coisas, inclusive o criador dele. Como, meus irmãos? Nós devemos tomar cuidado com esse ser, porque esse ser é um ser celestial, é um ser invisível, é um ser espiritual, meus irmãos, que tem poder. Tem poder. Ele era um anjo de luz que era muito poderoso lá no céu e foi expulso de lá. E ele continua tendo esse poder, irmãos. Ele tem um poder que nós não podemos superar. Nós mesmos não podemos vencer. Só com o Senhor Jesus. Só com Deus. É por isso que nós não devemos andar sozinhos. Não devemos vacilar. Porque sozinhos nós não derrotaremos ele. De jeito nenhum. Ele é um ser mais poderoso que nós. Nós temos que ter o auxílio de Deus. Deus à nossa frente, né? Ou seja, o leão protegendo as ovelhas do lobo. A ovelhinha não tem nenhuma ação contra o lobo. Não tem nenhuma defesa contra o lobo. Mas o leão da tribo de Judá tem. E esse vem e estraçalha o lobo e escorraça ele para longe. Ouviu, irmãos? Esse é o sentido. Nós vemos aqui no tópico 2.1
que